Apometria quântica com a mesa multidimensional arcturiana. O que é essa apometria quântica, essa apometria cósmica e como ela funciona durante uma sessão na mesa multidimensional arcturiana? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês o que é a mesa multidimensional arcturiana, o que a gente trabalha durante a sessão, o que é a apometria quântica, principalmente, que é a principal parte que a gente faz do trabalho, e como funciona essa limpeza, o que é cada item e como cada item que é limpo no nosso campo, como isso influencia na nossa vida. Então a mesa multidimensional arcturiana, ela é uma ferramenta de alta frequência, ela trabalha com a frequência dos arcturianos, com as suas geometrias sagradas. Então todo esse trabalho, toda essa apometria quântica, ela é feita a partir da quinta densidade, da quinta dimensão, tá? Que é uma energia mais elevada, que ela consegue trabalhar mais profundamente o nosso campo e o nosso registro arcástico. E a mesa multidimensional arcturiana, ela tem um pouco da radiestesia, da radiônica, porque ela usa o pêndulo para fazer e o relógio para fazer as medições, e o pêndulo também ele serve para fazer as ativações dos decretos, enfim, e fazer algumas perguntas, né? Então ele é utilizado. Mas o resto é tudo a energia Simartes, que é a dos arcturianos, e que faz todo o processo de limpeza e toda essa apometria cósmica. Então, quando a pessoa procura o atendimento da mesa, ela geralmente já traz alguma questão, né, que ela gostaria de trabalhar. Às vezes são várias questões, né? Depende muito da pessoa, mas na grande maioria das vezes a pessoa chega com muitas coisas para alinhar na vida dela. Coisas que, medos, traumas, muita gente, a maioria tem problemas de situação financeira, de escassez, de não conseguir dar andamento em algumas coisas que gostariam. Então, problemas de relacionamentos. Então, com base na questão, e eu gosto, cada terapeuta trabalha de uma forma. Eu gosto antes até de a gente fazer as ativações aqui na mesa, fazer a abertura da mesa, eu gosto muito de conversar com a pessoa, para a gente entender alguns gatilhos que já estão por trás disso, né? E aí entra um pouco da técnica do Theta Healing, que eu também trabalho, e para a gente já trazer essa energia para o campo também, né? Já trazer essa questão. E aí, em seguida, quando a gente faz a abertura da mesa, depois eu vou estar explicando como é que funciona aqui os itens da mesa, onde vai o nome da pessoa e como funciona o processo de abertura e ancoramento do trabalho. E aí a gente vai para a apometria cósmica, conforme eu expliquei antes. Geralmente, como eu já falei até em outros vídeos, os arcturianos, eles são seres que eles têm uma outra visão da gente aqui no plano físico, muito diferente da nossa. Então eles sabem o que eles podem mexer naquela sessão, o que pode ser trabalhado, né? E é muito interessante o trabalho deles, porque, e aí isso eu falo de experiência própria minha e também de relatos que eu já tive de outras pessoas. Ele é um trabalho muito sutil que eles vão fazendo, e aí eles vão alinhando. Então, mesmo que a gente esteja ali pedindo para eles no início do trabalho, olha, eu gostaria de trabalhar, um exemplo, uma pessoa que tem problemas financeiros, né?
Então a gente pede para eles focar nessa questão dessa pessoa, porém eles conseguem olhar o todo de uma forma diferente. Então eles vão fazer toda a limpeza no teu campo, né, que for necessário e que é possível fazer sem trazer nenhum tipo de desequilíbrio, né? Então, e depois a gente faz a apometria, que é focado em trabalhar obsessores e magos no campo da pessoa, encostos, trabalhos de magia, chips, implantes negativos e clones. Depois eu vou estar explicando o que é cada item desse da apometria. E aí a gente, dependendo da situação, que tu vai recebendo as intuições, a partir do momento que a gente se conecta com o campo, com a mesa e com o campo da pessoa, né, dentro do possível, eu vou recebendo também intuições e perguntas, eu sinto as perguntas que eu tenho que fazer. E então, às vezes a gente até pode perguntar, essa pessoa, ela tem votos, contratos, pactos de outras vidas ou feitas às vezes no plano astral com relação à escassez? Acontece muito, a pessoa pode sentir muita culpa, né, por ter usado de uma forma indevida ou ter prejudicado pessoas em outras existências. Então elas vêm aqui agora nessa encarnação, embora elas não tenham consciência, né, disso, mas eles fizeram pactos e votos. Eu prometo que né, eu vou viver na miséria, na escassez para compensar, né, o que eu fiz. Né? Existe muito isso, infelizmente. Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento que esses resgates ou essa compensação, ela pode ser feita de uma forma mais amorosa e leve. Né? Não é aquela coisa de... um outro exemplo que eu posso dar. Numa vida eu te prejudico e na outra você me prejudica. A gente fica nesse círculo vicioso e ninguém é libertado nunca, né? Então, existem outras maneiras mais elevadas de você buscar conhecimento, de você despertar a tua consciência e você fazer esse trabalho, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, que é a da taça quebrada, né? Vamos supor que eu vou na casa de uma amiga ou de alguém e eu quebro uma taça dela, né, que ela gosta muito. Então, eu naquele momento me sinto tão responsável, talvez culpada por aquilo, que eu posso até dizer para ela: não, você vai na minha casa e quebra outra, né? Ou, né, então seria esse círculo, né? Uma vez eu faço, outra vez eu recebo. E não tem porquê. E a gente tem muitas crenças com relação a isso. É o meu karma, eu estou sofrendo porque eu preciso pagar. Não precisa ser assim. Então, no exemplo da taça, não, eu posso, como é que eu posso compensar ela de uma forma mais elevada, né? De repente eu posso ir lá e comprar 2 taças mais lindas ainda para ela, né? Ou compensar ela de alguma outra forma, mas sem eu me punir, né? Então, essas questões, assim, eu vejo que os arturianos, e juntamente com essas tecnologias deles, eles trabalham muito durante a sessão. Então, é feito todo um alinhamento do nosso registro arcástico, tá? O que é o registro arcástico? É todo o nosso histórico, todas as possibilidades, tudo que a gente já viveu e as possibilidades que a gente pode viver ainda, né? Não é só o passado, é as possibilidades, a nossa linha de tempo no futuro também. Só que a nossa linha de tempo no futuro, ela não é uma linha de tempo que muitos acreditam, o destino já está traçado. Não, a cada momento eu posso mudar, de acordo com as minhas escolhas, de acordo com a consciência que eu vou despertando, o conhecimento que eu vou tendo, eu vou me abrindo, né?
e novas possibilidades mais fáceis podem surgir. Então, durante esse processo da mesa, eu sinto que é feito todo esse alinhamento do nosso registro akáshico. Eles vão resgatando consciências nossas, porque tudo que a gente viveu de negativo nas nossas existências anteriores, as nossas consciências, os nossos fractais de almas ficam presos naquele tempo e espaço. E isso influencia diretamente na nossa existência hoje. Ou até mesmo, vamos supor assim, nossos ancestrais, né? Para quem tem um pouquinho de crença com relação a outras encarnações, os nossos ancestrais, a gente traz muito no DNA, a gente quer honrar muito as dificuldades que eles viveram, né? Então, tudo isso é alinhado, é limpo, é reorganizado, é requalificado sobre um ponto de vista muito mais elevado, sempre com muita energia de luz, amor e sempre respeitando muito o livre-arbítrio, né? Então eles conseguem entender aquilo que você não está pronto ainda, né? Eles vão te trabalhando para que você possa perceber todo esse processo de uma forma leve e tranquila. Então agora aqui uma rápida explicação de como funciona a abertura da mesa. Então aqui neste círculo onde tem esse corpo de luz com os chakras já, ali vai o nome do testemunho da pessoa que está sendo trabalhada, o nome de batismo com a sua data de nascimento, porque essa é a assinatura cósmica nossa, quando nós chegamos aqui no planeta Terra. Então, a gente coloca esse cristal, que é um cristal lemuriano de quartzo branco, transparente, na verdade, e os arcturianos, a energia deles é muito cristalina. Então, a conexão deles é através da energia dos cristais. Então, aqui é o globo terrestre que fica no centro da mesa. Tem a sobreposição da geometria sagrada flor da vida. E aqui em volta tem esses discos solares. Então, todo o processo de ativação, ele é feito com o pêndulo, girando no sentido horário, nesse globo terrestre. Depois aqui a gente também tem a árvore, que é a árvore que faz todo o ancoramento, né? Faz todo o ancoramento com a Mãe Terra, com a natureza. Aqui nós temos a figura de proteção dos rancors, que são felinos, são seres que fazem toda a proteção, e onde esses seres, eles são seres muito grandes, energeticamente falando também, eles têm quase 2 metros de altura, e onde eles chegam, qualquer energia, obsessor, enfim, sai correndo, porque eles têm medo, né, desses seres que trabalham para a nossa proteção. E aqui fica então o complemento essa aqui é a geometria da manifestação, que é rodeada por todas as geometrias aqui, conforme vai sendo pedido, e a gente vai fazendo toda a ativação através dessas geometrias, e o pêndulo vai indicando o que precisa ativar. Essa aqui é a Merkaba, que é o nosso corpo de luz, que nos conecta, principalmente o terapeuta que está conduzindo a mesa, ele se conecta, ele fica o tempo inteiro com a mão sobre essa Merkaba, que é a conexão dele, né, com o seu corpo de luz e com essas energias mais elevadas. E esse aqui é o cubo de Metatron, eu gosto muito dessa geometria também. E o cubo de Metatron, ele faz todo o trabalho de te trazer de volta do processo que foi trabalhado, né? Então ele te tira desses lugares e te traz de volta, te desativa dessas energias negativas e te desconecta, te deixando conectado com a tua energia de hoje. Então é isso aí, é a mesa, só para vocês terem uma noção. Esse aqui também é
É uma mesa complementar, tem mais geometrias sagradas, que a gente faz a polarização da água. Lembrando que a gente sempre pede para a pessoa que está sendo trabalhada já estar com um copo com água junto ou uma garrafa, que durante o próprio processo da mesa, ele já vai fazendo toda a polarização da água. Então, como eu mencionei antes, agora eu vou falar um pouco de cada item que é trabalhado, né? Toda a limpeza que é feita espiritual e energética no teu campo. Então a gente pergunta, né, para os arturianos aqui na mesa, se existem obsessores, magos negros no campo dessa pessoa que precisam e que podem ser resgatados, já podem ser libertados, se tem encostos, espíritos errantes, se tem chips, implantes negativos, se tem trabalhos de magia e se tem clones também. Todos esses itens que eu relacionei aqui, eles com certeza estão influenciando para aquela questão que a pessoa quer trabalhar, né? Para aquela dificuldade, para aquela coisa que ela não consegue, né, se libertar ou não consegue dar andamento. Então vamos ao primeiro item, obsessores e magos negros. Eu vou falar dos dois juntos. Eu sei que tem muita gente que tem medo, não consegue nem ouvir falar sobre isso e prefere não olhar para isso porque entende que isso seria ruim. E na verdade é bem ao contrário. Se você acredita ou não acredita, e eu não estou falando isso agora para ninguém ter medo, é só para vocês terem consciência. Tudo é uma questão de consciência. Quando você tem consciência, você consegue lidar melhor com as energias. Então, você acreditando ou não, querendo olhar para isso ou não, isso já está no teu campo. Isso já está com você e isso influencia você o tempo todo na tua vida. Então, se você tem um obsessor no teu campo, eles já estão com você. Eles já estão te conduzindo a tua vida. Eles já estão te influenciando negativamente. Então, mesmo que você não acredite, já é uma realidade que existe. E eu acredito que isso explique muita coisa, né, que acontece muitas vezes na nossa vida. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, gente, não vamos olhar para obsessor, para mago, para encosto, como algo horrível. São seres que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa compaixão. São seres que por algum motivo, em algum momento, eles se perderam na caminhada deles, se afastaram do ser deles, da alma deles, não conseguiram mais se sentir parte da fonte da criação e entraram totalmente na negatividade, né? E ficam vibrando nesse... Então, como que a gente ajuda a libertar? Tendo compaixão, olhando para eles, interagindo com eles de uma forma amorosa, né? Então, fazendo eles entender que esse passado já passou, que agora a gente pode requalificar uma situação de uma forma mais amorosa, né? Ressignificar mágoas, porque geralmente eles têm sentimentos de vingança, raiva, ressentimento. O obsessor, ele tem alguma coisa com você. Ele entende que você deve algo a ele, ele entende que você fez algo a ele, o qual fez ele sofrer, ou fez ele ter algum tipo de dano. Então ele te persegue. Muitos obsessores, eu tenho percebido isso no trabalho, eles já nascem, a gente já nasce com eles. Eu vejo que são trabalhados durante o processo aqui, obsessores, que já é de uma vida toda. Por quê? Porque a gente traz isso muito, né? Eles vão perseguindo geração por geração, né?
Então, o que que são, como é que eu percebo? Isso agora é minha percepção com base no que eu já estudei, eu já trabalhei em centros espíritas, agora eu vejo aqui com a apometria cósmica aqui arcturiana, aquele processo, ele é bem diferente, ele é um processo muito leve, gente. A gente faz todo o ancoramento, ativação de proteção do Arcanjo Miguel, então assim, existe toda uma proteção, né? É um trabalho muito leve, muito tranquilo. E esses obsessores, eles não necessariamente, a gente aprendeu assim, pelo menos eu aprendi assim, e eu tive por muito tempo essa visão, que é um espírito que está ali do teu lado, né, te influenciando. Mas eles têm muitas formas de nos obsediar, né? Eles têm, às vezes é só uma energia, um laço psíquico que te liga a esses obsessores. E então é essa energia toda que começa a ser trabalhada e também esses obsessores ou encostos ou magos negros que são trabalhar. O mago negro, o que é um mago negro? Ele geralmente ele é, vamos supor assim, contratado para te fazer alguma coisa, né? Para sugar, para tua energia, te colocar um empecilho na vida, enfim. Então, uma coisa que é bem importante também trazer aqui para vocês esse processo de obsessão. São dois pontos bem importantes. Esse processo de obsessão que a gente sofre, ele não vem só de obsessores desencarnados. Existem também muita obsessão de encarnados também. Tá? Então ele não é só desafetos desencarnados, né? E muitas vezes esse obsessor, essa consciência, esse fractal desse obsessor que te persegue ou está ligado negativamente, energeticamente a você, ele já pode estar encarnado nesta vida. Ou em outras, ou não necessariamente que você conheça ele, né? Só que, e eu vejo muito isso acontecendo, eu acho esse processo muito interessante, porque a partir do momento que você liberta aquela consciência, né? Porque o que os arcturianos fazem? Eles vão naquela linha de tempo e espaço onde isso aconteceu e eles libertam essas consciências que ficaram presas naquele evento negativo ou naquela situação. Geralmente são situações, né, na grande maioria, bem pesadas, difíceis. Então eles libertam essa consciência e a partir do momento que essa consciência é liberta, se ambos já estão encarnados de novo, vivendo em uma outra existência, eles sentem essa melhora na realidade deles. E porque isso é muito normal acontecer. Então, outra coisa que eu queria trazer, a gente tem que entender o seguinte também. Nós nem sempre só somos obsediados, nós também podemos obsediar, né? Então, eu sempre peço também para os arcturianos, vamos supor que eu estou sendo trabalhada. Existe na minha linha de tempo agora, de espaço que eu estou vivendo, eu tenho também fractais meus ou energias minhas que estão obsediando alguém ou alguma coisa. Eu quero libertar isso, eu quero encerrar esse processo, porque com certeza ele não me traz coisas positivas. Então é mais ou menos isso, né? Os obsessores. Tem os magos negros também, a gente pergunta se tem magos negros. Às vezes não tem, é só obsessão mesmo. Os magos negros, eles são seres também muito semelhantes dos obsessores, mas geralmente eles trabalham para
seres muito negativos, porque dentro do mundo espiritual enfim, existe toda uma hierarquia também. Então eles trabalham e eles são contratados, né, para fazer alguma coisa, para atrapalhar a vida de alguém, enfim, é uma série de coisas assim que eu não gosto nem muito de entrar, porque não é algo que de repente só vai trazer medo e que não vai ser benéfico. Então, esses seres, eles são retirados, libertados e são encaminhados, acolhidos e encaminhados para as câmeras de cura arcturiana. E lá eles são tratados. São tratados, revigorados e eles começam a ter um entendimento de quem eles realmente são. Porque eles também são uma centelha de Deus. Eles também são uma centelha divina. Por isso que eu repito, eles merecem todo o nosso amor e o nosso respeito. Quando você começa a ter consciência disso, você já começa a interagir de uma forma diferente. E quando você começa a interagir de uma forma diferente, você não fica mais no nível deles, na frequência deles. Que agora eu vou falar um pouquinho dos encostos, né? Dos espíritos errantes, que também é feito essa limpeza. Então, os espíritos errantes, ou encostos, ou enfim, entidades, eles são seres que eles estão vagando, estão perdidos, mas eles se afinizam no teu campo por algum sentimento negativo teu, às vezes algum tipo de vício, até na questão, às vezes, né, de alimentação mesmo, né? Então, eles não têm nada com você, eles não é que eles têm raiva de você, eles não querem, só que eles se afinizam com o teu campo. E sempre é importante lembrar que toda essa energia, ela pesa no nosso campo, né? Por isso que às vezes a gente se sente assim meio cansado, né? Porque a nossa energia vital pode estar sendo sugada por um espírito ou por um obsessor, ou enfim. Então, os espíritos, eles se atraem no nosso campo por isso, eles vibram uma emoção negativa, né? Eles sofrem algum tipo de sofrimento que tu está passando, eles também eles se afinizam, então eles se atraem por ressonância magnética no teu campo. Então também são libertados, são encaminhados e para que sejam tratados, né? E desses itens que eu falei até agora, dos obsessores, magos e encostos, é importante a gente entender o seguinte, que ele é todo um processo. Conforme você vai se trabalhando e vai se limpando, você vai tendo mais clareza e entendimento, e durante o trabalho aqui porque a gente faz a ativação do decreto para encaminhar esses seres, e logo depois a gente vê as geometrias que tem que ativar, que vão ajudar nesse processo. Então, nessa ativação, tu já consegue ter uma percepção, por exemplo, se aparece, se pede para ativar a geometria da ancestralidade, né? Então tá muito ligado ao teu passado, aos teus ancestrais. Pede para ativar a proteção, então quer dizer que você estava recebendo muitas energias negativas disso. Aí pede para ativar a geometria da integração, que essa geometria trabalha muito o teu ego, trabalha muito as imperfeições que você acha que você tem, né? E tudo isso serve de alimento para eles. Então são coisas que rodam no nosso subconsciente e a gente vai gerando essa frequência e isso atrai, né, esses seres. Só que, qual é o interessante disso? É que isso vai te trazendo uma consciência, para que você não atraia de novo, né? Porque eles podem limpar teu campo, eles podem tirar, né, essa energia. Porém, se você não mudar os teus hábitos e não mudar a tua forma de ver a vida, de julgar, de reclamar, você pode atrair outras energias para o teu campo de novo. Então, ele é um processo,
mas a gente dá bastante dica durante a sessão, passa bastante material para as pessoas, para elas poderem ir se trabalhando sozinha, porque essa é a ideia, que você comece a ser o teu mestre, né? Que você comece a entender e lidar com essas energias, né? Através de mantras, meditações, através de geometrias, através de afirmações positivas, pequenas atitudes que a gente vai mudando no nosso dia a dia. Então, por hora é isso. Eu vou fazer um vídeo complementar para falar dos outros itens que são trabalhados e um pouquinho mais, para ele não ficar muito longo esse vídeo, tá? Então vai ter continuação no vídeo 2. Beijo grande e até o próximo vídeo.